Olá, pessoal, bom dia. Hoje é a segunda parte da nossa aula e hoje, nesta aula, eu irei falar sobre concordância nominal e esse assunto está na página 46. Eu vou admitindo aqui os alunos enquanto isso e vou fazer o compartilhamento de tela com vocês da página 46. Fala, Clara. Nada próximo, só falando oi. Ok. Lembrando... A mãe de Rafael já entrou? Janaína Mota é o nome. Ela veio me comunicar aqui. Não estou vendo aqui não, Vamos lá, né, pessoal? Vou aqui compartilhar a tela com vocês, certo? Então, vamos... Como aparece bem no centro aqui, então pode ficar tranquila, Clara. Eu vejo que está entrando, porque a tela aparece bem aqui, né, para mim no início. Vou admitindo aqui todo mundo. Rafael está entrando aqui. Ok, pessoal. O capítulo 8, nós iremos observar a concordância nominal, certo? Já no capítulo 7, concordância nominal. E o capítulo 8, concordância verbal. Então, a gente vai observar algumas regras de concordância nominal nessa aula. Na próxima aula, a gente vê as de concordância verbal. A primeira coisa, pessoal... Opa! Admitindo, ok. Olha só, o que é a concordância nominal, né? A concordância nominal é a relação entre os nomes, os modificadores, né, do substantivo e o substantivo. Então, aqui, por exemplo, né, tá pedindo para que vocês observem que artigos, numerais e adjetivos concordam, né, em gênero feminino e masculino e em número com o substantivo a que se referem. Então, aqui, por exemplo, nós temos o artigo e o adjetivo que concordam em gênero e número com a personagem, que é o substantivo feminino no singular, né? Aqui, o artigo e o adjetivo concordam com esse substantivo no masculino e no plural, né? Porque o substantivo está no masculino e plural. E a gente observa aqui narrativa, que é um substantivo feminino no singular, e esses elementos modificadores, né, esses adjuntos adnominais, esse numeral e adjetivo, que funcionam como adjunto adnominal, modificando, né, acrescentando alguma informação, alguma característica, determinando ou indeterminando. Esse substantivo também concorda com o gênero do substantivo, que é no feminino, e com o número, que está no singular. Então, naturalmente, nós observamos essas relações de concordância entre as palavras, porque nós temos uma noção, né? Nós entendemos o feminino e o masculino, o singular e o plural. Mas precisamos observar alguns casos especiais. Então, por aqui, vocês irão observar, né, que há alguns casos especiais que é da posição do adjetivo. Quando o adjetivo vem antes do substantivo e quando o adjetivo vem depois do substantivo. Outro caso especial que a gente vai estudar, parece muita coisa, mas não é, né? Então, aqui, nessa primeira parte, a gente viu a concordância quando se dá com o adjetivo antes, anteposto, e com adjetivo depois.
Nesse caso aqui, pessoal, a gente vai observar quando, por exemplo, o adjetivo vai para o plural ou vai para o singular ou concorda com o mais próximo. E nesses casos aqui, ó, casos especiais 2, ó, alerta, caro, barato. Oi? Eu esqueci de avisar que talvez ainda não entre porque a internet dela tá ruim. Okay. Além disso, né, ó, meio, pouco, anexo, incluso, bastante, mesmo, próprio. Todas essas palavras, elas seguem a mesma regra, né? Kit, leso, longe. Que regra é? Eu preciso observar, nos casos especial 2, quando a palavra é substantivo, é adjetivo, ou quando a palavra é advérbio. Quando a palavra é adjetivo, né? Aqui, ó, eu observei que longe, isso aqui é adjetivo, então vai concordar com o substantivo. Mas eu preciso observar quando longe é advérbio. O advérbio é uma palavra invariável. A mesma coisa aqui, são os mesmos exemplos, ó. Aqui, por exemplo, não, aqui é o caso especial 3. Olha só, a mesma coisa. Muito. Anexa, quando funciona como adjetivo, ele não vai funcionar. Meio, quando funciona como adjetivo. Meio, pouco e muito, quando funciona como adjetivo, tem que concordar. E quando funciona como advérbio, precisa ficar invariável, né? Olha só, ela parece meio cansada. Cansada é um adjetivo, né? Então, olha como o adjetivo aqui, né, concordou com o pronome. Só que o adjetivo meio ficou invariável. O advérbio meio ficou invariável. Não pode ser meia cansada. Porque meio é um advérbio. Paula, aceita Kaique. Meio é um advérbio, né, de modo, nesse caso. Então, o advérbio permanece invariável. Outro caso, né, a que a gente vai observar também, são os casos especiais 3. Então, é quando essas expressões, elas têm o determinante. Quando tem o determinante, eu preciso concordar com o determinante. Então, a entrada é proibida. A entrada é proibida. Entrada é proibido. A entrada é proibida. Mas entrada é proibido. Então, a gente vai ver esses casos especiais. Então, aqui eu vou iniciar com essas regras gerais de adjetivos colocados antes ou colocados depois, né? Então, vamos lá. O que acontece aqui, pessoal, inicialmente, né? Vocês precisam observar, aqui nós temos um adjunto adnominal, né? Bela, né? É um adjetivo que funciona como adjunto adnominal. Então, o que acontece aqui? Quando vocês têm um adjunto adnominal, né? Ele vai concordar, o adjetivo vai concordar em gênero, singular e plural, em gênero, feminino, masculino, e número singular ou plural com o adjetivo mais próximo. Olha só, eu tenho só uma adjunta adnominal, então ele concorda com o adjetivo mais próximo, com o substantivo mais próximo. Tá vendo que aqui eu tenho um substantivo composto, ó, e eu só tenho uma adjunta adnominal, então vai concordar com o mais próximo. Mas também, em relação a esse adjetivo, né, eu tenho um caso que é quando os substantivos eles forem nomes próprios ou da mesma família. Então, o que acontece? Eu tenho dois escritores, né? Dois nomes próprios. Então, aqui o adjetivo vai concordar com os dois. Olha só, irmão e pai. Não é parentesco? Então, aqui eu vou concordar com os dois. Então, aqui são casos especiais quando eu tenho um adjetivo na função de adjunto adnominal. Aceita a Júlia, por favor. Deixa porque os um dela toda hora. Clara, presta atenção na explicação, porque os alunos estão chegando posteriormente. Eu estou vendo aqui na tela. Então, fique tranquilo aqui na aula.
E nem que ele fique um pouquinho, né? Que a gente já tem o quê? 10 minutos que começamos a nossa aula. Então, eu vou vendo aos poucos e admito. Pode ficar tranquila que ele pisca e em uma hora eu vejo. Viu? Se eu demorar muito, aí você me chama. Mas obrigada. Mas senão você fica prestando atenção em quem está entrando na sala e perde a explicação. E assim, tem que ter muita atenção com esse conteúdo. Agora, pessoal, essa regra aqui de um adjetivo para 2 substantivos, eu preciso prestar atenção. O adjunto vem antes, o adjetivo vem antes, então concorda com o mais próximo. Espera aí, eu tenho 2 substantivos, mas eles são nomes próprios, eles são da mesma família, tem parentesco, então concorda com os 2, né? Ele vem antes, antes, antes. Aqui, pessoal, é um exemplo clássico. Eu tenho aqui, por exemplo, eu tenho um pai está calmo, o pai e o aluno. Permaneceram tranquilos o pai e o aluno. Olha só para essa explicação aqui. Ao assumir a função de predicativo do sujeito, o adjetivo deve concordar com o mais próximo ou ir para o plural se o verbo estiver no plural. Então, aqui, ó, concordou com o mais próximo. E esse caso aqui, ele só foi para o plural porque o verbo está no plural, né? Aqui poderia ficar no plural, professora? Não, né? Eu tenho aqui mais próximo, mas o verbo está no singular. Então, não ficaria, não daria certo. Né? Então, ou concorda com o mais próximo, ou ir para o plural se o verbo estiver no plural. Aqui nós vemos 4 casos diferentes quando o adjetivo está antes, mas é coisa simples. Se eu tenho 2 adjetivos e um adjunto, 2 substantivos e um adjunto, eu vou concordar com o mais próximo. Mas, se esses substantivos forem substantivos próprios ou ficarem parentesco, pode concordar com os 2. Quando o predicativo está antes dos substantivos aos quais ele se refere, ele concorda com o mais próximo ou vai para o plural se o verbo estiver no plural. A gente vai para uma outra parte e essa parte é uma delícia. Por quê? Porque quando o adjetivo vem depois, ele concorda com o mais próximo, ó, ou com os 2. Ótimo! Não tem erro. Se colocar no singular vai dar certo. Se colocar no plural vai dar certo também. Então, olha só. A calculadora e a caneta importadas. Eu tenho 2 substantivos no feminino, então eu posso concordar com os 2 no feminino. Aqui eu tenho um substantivo feminino e eu optei por concordar com o mais próximo. Aí vem a regra do machismo, galera. Temos a regra do machismo em língua portuguesa? Vejam aí. Olha só. Vamos ver a regra do machismo em língua portuguesa. Tá virando a folha. Venha cá. Vocês observaram que no exemplo anterior, eu tenho substantivos do mesmo gênero. 2 substantivos femininos. A calculadora e a caneta. Então, eu posso concordar com os 2, importadas, ou concordar com o mais próximo, caneta, importada. Aí nós temos a regra do machismo. Observem que eu tenho um substantivo no feminino e um substantivo no masculino. Quem vai prevalecer na regra do machismo? O masculino. Então, aqui, como eu tenho um substantivo masculino, o adjetivo vai concordar com ele, com o masculino. Agora, olha que interessante essa explicação aqui do quadro azul. Pão pode ficar maduro, gente? Pão não fica maduro, não. Pão tá cru ou assado. O pão fica duro. O pão fica duro, o pão fica mole, o pão fica ruim, o pão fica bom, mas pão não fica maduro, não. Olha só esse exemplo. Nosso amigo trouxe pão e fruta madura. Eu não posso concordar com os 2, né? A fruta, pão e fruta maduras.
Porque se eu coloco madura, se eu estou dando a entender que o pão também amadurece. Isso aí, ó, não tem lógica. Vem, ó, tá vendo? Tendo em vista que não há pão maduro. Olha só, aqui a gente viu... Então seria, se fosse fazer uma frase com essas palavras aí, seria então, eu trouxe uma fruta madura e um pão? Pode ser, é uma outra forma de escrever. Você colocou uma fruta madura, madura como adjunto adnominal ali, antes de um. Você separou esses dois substantivos, né? Você colocou o adjetivo próximo ao substantivo a que ele se refere. Pode ser também. Olha só, nós observamos o adjetivo depois de dois substantivos. Só que aqui, né, mais de um substantivo, aqui é um caso especial. É quando eu tenho adjetivos e um substantivo. A gente viu um adjetivo, dois ou mais substantivos. Agora aqui a gente vai ver adjetivos e um substantivo. Um substantivo. E aí a gente vai observar que... Observem aqui. Quando eu tenho, por exemplo, dois substantivos, tá vendo? Um substantivo, e eu tenho dois adjetivos aqui. Se ele vier com um artigo no singular, tanto ele quanto ele vão receber. Então, eu tenho aqui o artigo de idioma, né? Ele fala o idioma alemão e o idioma espanhol. Então, aqui, ó, com os adjetivos, com o artigo e o substantivo no singular, os adjetivos ficarão no singular e o segundo tem que ter artigo. Tá vendo? Ó, tudo no singular e o segundo ainda tem que ter artigo. Agora, a gente tem um caso oposto aqui, com a mesma situação. Eu tenho o adjetivo, o artigo no plural e o substantivo no plural. O que que acontece? Eu preciso concorrer, os dois adjetivos ficarão no singular e o segundo adjetivo aqui, ó, não tem preposição. Então, eu digo, eu falo o idioma alemão e o idioma espanhol. Eu falo os idiomas inglês e francês. Uau! Tá vendo como os adjetivos ficaram? Olha a oposição, né? Tudo singular, mas aqui eu preciso do artigo. Se eu tenho aqui no plural e aqui no plural, o adjetivo vai ficar no singular sem o segundo artigo aqui. Ó, os idiomas, artigo no plural, substantivo no plural, os adjetivos virão no singular. Aqui eu tenho uma regra simples, né? Vários numerais referentes a um substantivo. Aqui foi o quê? Adjetivos pospostos a um substantivo. E aqui a gente tem um subtema, né? Eu tenho vários numerais, mas só tem um substantivo. O que que acontece? O substantivo pode tanto ficar no singular quanto no plural. Olha que regra boa, a regra do ponto certo. Essa é a regra do ponto certo. É caso facultativo. Se eu tiver vários numerais, né? Se eu tenho vários numerais, o único substantivo pode ficar no singular ou pode ficar no plural. Pessoal, todos esses casos especiais 2 seguem o mesmo preceito. Observar se a palavra é um advérbio, se for advérbio não varia, se for adjetivo, varia. Se for pronome, pode concordar, né? Então, vamos dar uma olhada aqui nesses exemplos. Olha só. Alerta significa, é um advérbio. Então, se ele for um advérbio, que significa com vigilância, o modo atento, ele vai permanecer invariável. Então, fiquem todos de modo alerta. Todos os alunos estavam de modo alerta na prova. Então, não pode variar. Verbo. Agora, alerta não pode significar pisca, não pode significar um sinal. Nesse caso, vai variar. Então, o guarda emitiu vários sinais, várias mensagens, vários alertas.
Os alertas do carro estão piscando. Nesse caso aí, alerta não é advérbio de modo, por exemplo. Alerta funciona como um substantivo. O alerta do carro, olha o nome, né, do sinal, o alerta. Esses aqui, ó, caro, barato, meio, muito pouco, são palavras que vocês precisam observar se funcionam como adjetivo ou se funcionam como advérbio. Nem vou dizer mais, advérbio não varia. Advérbio é uma classe de palavras invariável. Advérbio não tem singular, advérbio não tem plural, advérbio não tem feminino, advérbio não tem masculino. Porque advérbio, assim como as conjunções, como as interjeições e como as preposições, são classes de palavras invariáveis. Então, aqui, ó, ela parece meio cansada. Então, meio aqui é um advérbio de modo, não pode variar. Estudamos de modo, né? Qual foi a intensidade? Pouco. Né? Eu trabalhei, qual foi a intensidade? Muito. Então, ó, muito, pouco, meio, são advérbios invariáveis. Agora, olha só. Meio, muito, pouco, também podem ser adjetivos, indicar uma característica. Sendo assim, concorda com o substantivo. Então, ela comprou a metade, né? Aqui, ó, é um numeral, né? Um numeral adjetivo. A metade de uma melancia. É meio-dia e meia, né? Meia hora e meia. Meia hora. Aqui, por exemplo, nós temos um pronome, né? Um pronome adjetivo também que concorda com o substantivo. Fabiano comprou muitos, né? Olha só como dá um indicativo de quantidade, né? Um pronome indefinido, né? E que é um pronome adjetivo. Qual é a diferença, pessoal, de um pronome adjetivo de um pronome substantivo? O pronome adjetivo, ele acompanha o substantivo. E o pronome substantivo, ele substitui. Então, aqui, ó, Fábio comprou muitos livros. É um pronome indefinido com a função de pronome adjetivo, por quê? Porque ele acompanha um substantivo. Agora, se eu falo, Fábio comprou muitos. Fábio comprou muitos livros? Sim, ele comprou muitos. Esse aí seria um pronome substantivo, porque nesse caso está substituindo o substantivo. Só para vocês não ficarem confusos, só para vocês terem uma explicação do que, por que tem numeral, adjetivo e feminino, masculino plural? Pronome adjetivo, porque ele é um pronome indefinido, e está acompanhando o substantivo. Por isso que ele é chamado de pronome adjetivo. Então, quando muito, pouco, bastante, funciona como advérbio invariável. Quando ele funciona como adjetivo, concorda com o substantivo. Ó, o prazo de inscrição terminará em poucas semanas, algumas semanas. Aqui é um pronome adjetivo, né? Um pronome que acompanha o substantivo. Então, aqui ele precisou concordar. O caso de anexo incluso é um caso especial dentro desse caso 2. Por quê? Os vocábulos anexo e incluso, eles concordam em gênero e número com substantivo. Né? Eles são adjetivos. Então, seguem anexas as fotos, seguem anexos os documentos, seguem anexas as fotos e os documentos. Agora, nós temos um caso especial com anexo, que é a expressão em anexo. A expressão em anexo fica invariável. É o caso especial. A regra de bastante, de meio, muito, pouco, é a mesma regra. Eu preciso observar quando bastante é adjetivo, compramos muitas roupas. Ou quando é um advérbio. Eles estudaram bastante, eles estudaram muito nesse último ano.
O que acontece aqui com mesmo e próprio? Né? Eles concordam as pessoas a quem eles se referem. Então, as alunas, plural feminino, mesmas, plural feminino. Eles próprios, plural masculino, próprios, plural masculino. A expressão nenhum, né, tem valor de adjetivo e concorda também com o que se refere. Então, bobos, masculino plural, e masculino plural. Olha como é estranho. Eles não eram nenhuns bobos. Não é estranho? A gente fala, eles não eram nenhum bobo, né? Normalmente, até além do nenhum, a gente ainda atropela o predicativo, né? Bobos. Então, eles não eram nenhuns bobos. A expressão nenhum, quando se refere a alguém, concorda, né? Suas ações não demonstravam nenhuma vaidade. A vaidade singular feminino, nenhuma singular feminino. Longe, tá vendo? Professora, mais rapidão. Eu não sabia que uma mesma palavra podia ter duas funções gramaticais, tipo, aquela muitos era um adjetivo e um pronome. Podem exercer duas funções? É o que eu digo, na língua portuguesa, o Pokémon evolui, o Pokémon não muda de nome, muda de nome, que eu sei que tem uma que é Sherazade, que antes de ser Sherazade, esse Pokémon tinha um outro nome. Antes de ser... Charizard, professora. Charizard não era Rapidupt? Charmeleon. Isso, tá vendo? Na língua portuguesa, acontece com os Pokémons. O Pokémon, ele é adjetivo. Mas o Pokémon, quando evolui, que a gente vai ver a relação dele na floresta com os outros nomes, ele muda. Então, o adjetivo, ele pode ser um predicativo do sujeito, o adjetivo pode ser um adjunto adnominal, né? Os nomes, um artigo vira um adjunto adnominal, né? Então, mas no caso justamente, porque tipo, a gente tem a palavra tem a função semântica, gramatical e de sintaxe, só que ela tinha a função de pronome e de advérbio, ou seja, duas funções gramaticais. Parabéns, é isso mesmo. A função morfológica, né, de adjetivo vira uma função sintática, né? Então, aqui, por exemplo, observem que meio é um advérbio. Então, ela parece meio cansada, né? O modo como ela está. É diferente disso aqui, ó. É que eu já falei, né? Eu tô aqui. Aqui. Mas é a mesma regra. Aqui bastante, já passei essa aqui. Então, ela está... Eu vou pegar o mesmo exemplo e colocar aqui a palavra bastante, ó. Ela parece bastante cansada. Bastante advérbio de modo, né? Agora, eu comi bastantes bananas. Eu comi muitas bananas, né? Então, eu preciso perceber e identificar quando bastante, meio, muito, pouco funcionam como adjetivo ou quando funcionam como pronome, advérbio. Olha só, compramos muitas roupas. Olha aqui, o pronome, né? Pronome adjetivo. Aqui, ó, bastantes exercícios. Pronome adjetivo no plural, concordando no plural. Agora, ela está bastante chata. Ela está muito chata, né? Bastante aí funcionaria como advérbio de modo. Aqui, ó, segue essa mesma linha. Cadê? Esse aqui eu já falei, né? Nenhum. Eu mesma, ele mesmo, elas mesmas, eles mesmos. Elas não são nenhumas bobas.
Ele não é nenhum bobo. Eles não são nenhum bobo. Estranho, né? Mas é a regra de concordância. Aqui nós temos algumas ainda, né? Ó, aqui já foi, né? Longe pode significar adjetivo, mas pode significar um advérbio. Eu moro em longes terras. Ele mora longe. Ele mora distante, né? O lugar, perto, longe, aqui, ali. Olha só, kit e leso. Concorda, né? Com o substantivo. Nós estamos quites. Ele está quite. Um outro caso é o caso de só, né? Quando só significa sozinho, ele vai concordar, ele é variável e concorda com o substantivo. Né? Agora, quando ele é advérbio, ele fica invariável. Por exemplo, nós estamos sozinhos. É um adjetivo, né? Agora aqui, ó, os amigos ficaram de que forma, de que modo? A sós. E aqui, por último, esses casos especiais, né, que eu já falei para vocês. Observem, as expressões é bom, é proibido, é necessário, é preciso, é importante. Então, nessas expressões, elas são invariáveis se o sujeito não tiver um determinante. Quem é o determinante? Um artigo ou a ou as. Um pronome, né, um pronome possessivo, um pronome demonstrativo, esta, minha, meu, sua, seu, dele, dela. Então, aqui, ó, é proibido entrada. Olha como a expressão ficou invariável. Por quê? Porque eu não tenho nenhum determinante. Sopa é bom. É necessário honestidade. Tá vendo que não tem nada aqui, nenhum determinante, nada, nada. Agora, o que que acontece com essas expressões? Quando eu tenho um determinante, eu preciso concordar. Então, ó, um determinante aqui, ó, no feminino, singular. Então, é permitida a entrada. Esta sopa é boa. Esta é um determinante. Então, eu vou concordar com o substantivo. É necessária muita honestidade. Então, ó, muita é um determinante. Então, quando eu tenho determinantes que podem ser artigo, pronome ou aqui eu tenho um pronome demonstrativo e um pronome indefinido, né? Então, eles devem concordar. Então, é proibido entrada de menor. É proibida a entrada de menor. É proibido. Não tem como, eu ia colocar o uso, mas é no masculino, né? Não ia dar certo. É proibido o uso de álcool. É proibido o consumo de álcool. É proibido o consumo de álcool. Vai ficar da mesma forma. Porque o determinante é mais no feminino, né? Para a gente modificar. É permitida a consumação de frios. É proibido consumação de frios. Olha só, algumas expressões que confundem, né? Um e outro, eu preciso deixar o substantivo aqui, um e outro se refere no singular, e o adjetivo é quem vai para o plural. Então, um e outro aluno dedicados fizeram boa prova, né? Agora, nenhuma e nem outra intervenção cirúrgica resolveu o problema. Agora, vou fazer uma pergunta. Essa pergunta vale 0,25 na média. Na média, viu? É além. Quem me responder primeiro, eu vou dar 0,25. Por quê? Aqui já é o nosso próximo assunto. Por que esse verbo aqui está no plural e esse verbo aqui está no singular? Porque dedicados são pessoas, e pessoas é plural, e cirúrgicas é um substantivo, Não. eu acho. Eu respondi primeiro, então pronto, 25. Ah, eu respondi primeiro. Nenhuma outra intervenção Professora, cirúrgica. porque no caso, quando a gente pega e diz assim,
aluno, no caso, dedicados, assim, ó, um e outro aluno, a gente tá botando no plural. É claro que o verbo ele tem que, no caso, fazer essa relação, que aí, no caso, vai para regência verbal, né? Só que nenhuma nem outra, aí, no caso, não é no plural, né? Porque aí, por exemplo, intervenção aí, né? E aí, por exemplo, cirúrgicas não bota intervenção no plural, como dedicados bota aluno no plural, né? Para a minha concepção foi um pouco diferente nessa segunda. Só um É minutinho, porque nenhuma nem outra. só um minutinho. Pedro, a linha de raciocínio de Pedro tá certíssima. Ele só não. Esse final é você quem vai falar. Diz. É isso mesmo. Joga Eu, Alice ou Pedro? você que tá falando agora. Ok. Nenhuma nem outra intervenção cirúrgicas. Ou seja, escolhe apenas uma das intervenções para falar se ela resolveu ou não o problema. Pronto, vou dar 25 para Pedro e 25 para você. Quem é você aí que eu não estou identificando a voz? Alicia. Pronto, Pedro e Alicia. Perfeito, viu? Pedro iniciou explicando que dedicados se refere, né? Tanto que um e outro aluno que são dedicados, todos eles fizeram boa prova. Só que aqui resolveu, tá no singular, né? Esse verbo tá no singular, isso é o assunto do capítulo 8. Porque eu preciso escolher a intervenção, um elemento é excludente. Então, Pedro começou a resposta e a Alicia terminou. 0,5 aí para vocês. Aqui anotadinho no livro. Ok. Pessoal, eu vou... Ainda tem mais aqui, né? Como provável, mais provável. Então, eu tenho um determinante aqui, né? Eu preciso concordar. Então, comprou flores as mais bonitas possíveis. Agora, olha aqui, ó. Elabore respostas o mais completas possível. Tá vendo? Quando possível concorda, quando eu tenho um determinante, o possível concorda com ele. Obrigada, dizem pessoas que são ou se consideram do gênero feminino, e obrigado, pessoas que são ou se consideram do gênero masculino. Né? Olha como eu estou atualizada, galera. Né? Essa questão de gênero, né? A gente tem que respeitar a questão de gênero. Porque muitas vezes a pessoa nasce do sexo feminino, mas ela se sente do gênero masculino. Né? Então, olha como eu estou moderna, não estou atrasada. Né? Então, obrigada, apenas pessoas que são ou se sentem do gênero feminino usam, e o homem, né, ou pessoas que se sentem do gênero masculino, usam obrigado. Então, eu vou sempre utilizar obrigada. Agora, se um dia tiver um baile de carnaval e eu me fantasiar de Paulo, eu vou dizer obrigado. Pronto. Mas próprio nome, eu vi em algum lugar que obrigado não é obrigada não é uma palavra certa do português, da língua portuguesa. A senhora sabe sobre isso? Eu ouvi falar em algum canto. Não sei, vou dar uma olhada. Se você pesquisar antes de mim, Heitor, aí você me fala. Eu sei que, assim, eu tenho, por exemplo, obrigado, né? Isso, o certo seria só apenas... Ele foi obrigado a fazer algo, como imposição, né? Não vai funcionar aí como o termo, né? Concorda, como um agradecimento. O obrigado e obrigada também funcionam como algo de imposição, né? Ele foi obrigado, né? É outra situação. Agora, eu acho mais bonito falar grato, né? Porque, né, obrigado, eu falo um obrigado porque já é natural, mas quando eu quero agradecer mesmo de coração, eu não uso essa palavra obrigado, eu uso a palavra grato. Muito, muito agradecida. Eu acho massa quando a pessoa fala assim. Normalmente as pessoas da zona rural falam, muito agradecido. E é tão lindo, né? Mais bonito falar que falar grato. Enfim. Pessoal, vocês têm essas atividades aqui do livro, né? Eu não queria
passar essa atividade antes de explicar esse conteúdo, né? Lembrando, eu já vou aqui dar uma adiantada aqui no capítulo 8, só para que vocês observem, certo? Professor, mais 11 horas começa a aula de história. 11h10. Pedro, por que você fica... Pedro, você precisa, sabe de quê? De uma agenda escrita. Porque sua cabeça tem tantas informações que às vezes você fica perdido. São os livros e livros que fragmentam Pedro, né, Pedro? É Pedro que tá falando aí? É. Eu sou assim também, Pedro. É muita coisa na cabeça. Aí eu leio muita coisa, e muita coisa, muita coisa. Aí acaba que eu preciso de uma agenda mesmo para anotar as coisas, porque senão eu faço. Pessoal, assim, aqui vocês têm, né, o conteúdo do capítulo 8 é a concordância verbal. Então, vocês vão ver, por exemplo, nome próprio no plural, né, como aquele exemplo de Minas Gerais é adorável. Estados Unidos, os Estados Unidos, quando eu tenho Estados Unidos é um país, os Estados Unidos são um país, né? As Minas Gerais são um estado maravilhoso. Então, eu preciso verificar aqui, né? Olha só, as memórias, aí eu tenho o quê? Um determinante. Concordância verbal com expressões partitivas, né? Eu posso colocar no plural ou no singular. A maioria dos convidados compareceu, ou a maior parte dos alunos estão ou está. Vocês vão ver. Vocês irão ver aqui concordância com os pronomes de tratamento, com os pronomes relativos que ou quem, né? Eu que pintei, eles que ajudaram. Vocês irão ver algumas regras especiais aqui. Com pronomes indefinidos, sujeito, Professor, olha só que bizarro. Tipo assim, não pise na grama está em todos os lugares do Brasil, mas a verdade é que não pise a grama. É verdade, eu já vi isso, Pedro. Quê? Não pise a grama. Sabe uma coisa com grama também, que é concordância? E que a galera fala no dia a dia, porque às vezes não tem esse conhecimento? Grama mato e grama peso. Grama não é uma unidade de medida? Então, quando eu vou lá no supermercado, eu falo, eu quero 500 gramas. Grama, peso, é sempre masculino. 200 gramas, 300 gramas, 400 gramas. Então, eu comprei 300 gramas de ouro. Tô milionária, né? Porque comprar 300 gramas de ouro, agora grama mato é a grama. Então, sempre quando vocês forem falar grama, medida, vocês irão falar sempre do masculino. Eu peso 60 quilos e 400 gramas. São várias e várias normas de concordância. Então, aqui, ó, vocês têm a concordância com o verbo ser, que é um pouco complexa, né? A gente precisa fazer alguns exercícios. Expressões que envolvem determinação. O SE quando é índice de determinação do sujeito ou quando é voz passiva, sintética. Aqui, né, quando eu tenho sujeito composto depois do verbo, tá vendo? Concorda com o mais próximo ou concorda com os dois. Quando tem eu, tu e Maria, o verbo concorda na primeira pessoa do plural. Quando só tem eu e tu, concorda com o segundo ou concorda com os dois. Então, vocês irão aqui ver no capítulo 8 essas regras de concordância verbal. Pessoal, com certeza eu vou passar esses exercícios para casa. Então, vocês irão ter acesso ao roteiro da aula de sexta-feira em breve. Então, fico por aqui. E vai ter que mandar para o e-mail, né? Não sei ainda. Não sei ainda. Deixa eu elaborar o roteiro. Por quê? Ó. Então, essa atividade aqui vai ter que ser enviada pelo e-mail? Essa atividade que a senhora acabou de fazer o roteiro. Eu vou fazer o roteiro, Rafa. Viu? Eu não vou fazer nada de boca, não. Nem vou falar, façam os exercícios.
Na aula de sexta-feira vai ter um roteiro para vocês, certo? Aí eu explico, o senhor vai mandar por e-mail. Eu vou evitar muitas atividades assim de mandar por e-mail coisas desnecessárias, porque, ó, a atividade do nosso paradidático vai bombar. Vai Qual é o nome bombar. mesmo Vocês irão filmar, vocês irão apresentar para as pessoas que estão em quarentena com vocês. E vão... Professora, é porque agora eu tô lendo que me Vergonha dentro castigo, de mas depois casa. que eu terminar eu já começo a ler. Ótimo, Isso aí. vergonha, Ai, mas não. Façam uma chamada no WhatsApp, gravem uma peça. Vai ser Ó, assim. Paula, Oi, Heitor. eu não entendi. É Asif. Oi, Asa. No caso, o que a gente vai fazer do paradidático? Eu não entendi essa parte, eu queria perguntar. Eu estou montando o roteiro para vocês. Aliás, já montei. Eu moro sozinho em casa. Eu estou esperando apenas Ismênia me dar um feedback. Então, assim que, com certeza, à tarde as meninas vão postar o roteiro do paradidático. Mas eu já vou Certo, adiantar. obrigado. E vocês irão fazer tarefa para casa. Ler o paradidático. Nem vou passar a tarefa agora, ó. Leitura do paradidático. Vocês irão fazer a leitura do paradidático. Vocês vão recontar a história para as pessoas que estão em quarentena com vocês. Pai, mãe, irmão, vovó, gato, papagaio. Só que uma pessoa vocês precisam deixá-la como auxiliar, né? Por quê? Porque ela vai tirar foto, vai fazer um vídeo e vocês vão pedir para essas pessoas gravar, além do vídeo, você se apresentando a história, você ainda vai pedir que essas pessoas deem depoimento. Então, ai, meu Deus, meu filho Sérgio, ele é tão maravilhoso, ele leu o livro, ele prestou atenção na história, eu consegui compreender a história. Então, quem vai fazer o papel, né? Quem vai analisar se você leu ou não? Professora, Oi. a professora de história, Cleidinha, tá chamando para reunião. Ok, vou parar agora Tchau, prof. Tchau, até mais. Tchau, Pro.